a todos, meu nome é Luiz Sérgio Alvarenga, sou membro do Conselho do IQA, Instituto da Qualidade Automotiva. Minha experiência no setor de aftermarket soma aí uns 30 anos agora, passando por diversas instituições, mercado brasileiro, europeu, norte-americano, sul-americano como um todo e asiático, que deu uma bagagem boa, mas não é fácil acompanhar todas as transformações no mundo, mesmo com essa bagagem de tempo. A velocidade das coisas está muito rápida. E eu recebo aqui, ou nós recebemos aqui hoje, o nosso querido Lorenzo Piccoli, presidente da Tecnomotor, uma famosa e tradicional indústria de equipamentos aqui do Brasil. Obrigado, Lorenzo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Olá a todos. Vamos para um bate-papo muito gostoso aí para o aftermarket. Vamos lá. Bom, a ideia aqui é a gente contextualizar, Lorenzo, o campo da qualidade no que tange a tecnologia de equipamentos no meio do aftermarket. É um pouco confuso, mas já vamos esclarecer. Quer dizer, a gente tem aí, vamos contextualizar. Nós temos aí a indústria de autopeças como comandando lá em cima, a ponta de lança de tudo, que basicamente se lastreia com uma série de normas, de certificações e de exigências em função do mercado, né? O exportador, o importador, seja o que for, ou atendendo legislações de cada país, com um nível de obrigação muito forte. E, a cada tempo, melhorando mais a sua linha de produção, chegando à falha zero, vamos dizer assim, do produto na rua. E aí nós vemos no aftermarket, depois ela sendo colocada, esse produto colocado para um eixo comercial, que envolve o canal de distribuição, o canal varejista, até chegar ali na reparação de veículos, e que, por sua vez, entra o agente equipamentos, né? Seja no campo do concessionário ou da oficina independente, mas vamos focar principalmente em independente, que não tem a assistência das montadoras. E aí você tem novas exigências, porque o setor de equipamentos, além de precisão, alguns dispositivos precisam de algumas aferições e alguns atendimentos, alguns regramentos legais. Bom, inicialmente, para o bate-papo, como é que você enxerga essa confusão? Eu acho que a maioria dos fabricantes de equipamento, né, pelo menos os de nível que a gente tem de profissional, né, tem certificações ISO na sua linha de produção, na construir certos equipamentos, muito mais no lado construtivo, né? Na parte de software, né, que é uma área hoje que tem muito nos carros, a parte de diagnóstico, na parte de scanner, né, realmente não tem ferramentas ou controles, né, legislações ou formas de a qualidade tentar padronizar isso daí ou ter um controle mais rígido, né? Por outro lado, fugindo um pouco de diagnóstico, né, temos os equipamentos de undercar, alinhamento, balanceamento, são equipamentos de medidas, né? Que a gente vê que temos muitos equipamentos precisos, competentes, mas não tem nenhuma legislação ou norma que ateste uma qualidade desses equipamentos, né? E você vai para um último universo, vamos para o mercado de elevadores, né? Que aí não tem muito pouca normativa, o cara fabrica elevador no fundo de casa, né? E tem as histórias dos elevadores que caem, não tem uma regra, e a gente sabe que tem fabricantes com qualidade, tem fabricantes que têm ISO, fazem a coisa do jeito que tem que ser feita. Então, no segmento é uma verdadeira salada de fruta, você tendo 8 a 80 sendo oferecido, né? Mas eu faço uma análise a nível Brasil, que a gente tem empresas brasileiras no setor de equipamento que fornecem coisas de extrema qualidade, mesmo não tendo regras ou exigências, né, para o aftermarket. Então, isso é gostoso de ver isso no Brasil, né? Empresas brasileiras. Porque, cara, o que vem de fora, a gente sempre tem aquela foto de ter uma que vem com qualidade, etc., né? Claro que tem o contexto do universo do equipamento chinês, que vem também, mas a gente tem que ser franco que o chinês evoluiu muito. Hoje ele tem muito produto chinês que tem um nível de qualidade tão bom quanto, né? Então, é realmente uma salada de fruta em termos de qualidade do produto final, né? E aí o reparador tem que estar atento mesmo, porque, né, ele pode... o equipamento é um bem durável, né? E uma das coisas da qualidade muito importante para o equipamento é a sua durabilidade, né? A sua resistência para valer o seu investimento, né? Agora, Lorenzo, como é que você pensa assim? Nós estamos essa cadeia de valor, vamos dizer assim,
que alguns se conversam mais proximamente, outros um pouco mais distantes, que não deveria, né, na percepção do negócio, nós existimos em função de um pós-venda, quer dizer, deveria nascer de uma atenção especial ao consumidor final, respectivamente com aquela marca dele, com o veículo que ele possui, para até garantir uma recompra depois, ele tem uma felicidade, um atendimento geral em torno do produto. Nasce dali, não existe outra forma. Como nasce dali, efetivamente tem duas coisas vitais no processo, é mão de obra e peça. São duas coisas vitais de interesse do consumidor, envolvem segurança, meio ambiente, o aspecto de conforto, etc. E a gente percebe que as duas indústrias que têm muito interesse e que têm uma exigência de qualidade muito grande, que é a própria montadora com o seu canal original com peças e o setor de autopeças direto com o seu canal de distribuição, e isso vai se perdendo ao longo da cadeia. Quer dizer, eu vejo o equipamento como um grande propulsor de negócios, né? Porque ele, na verdade, ele dá uma assertividade maior, talvez, na condenação ou não de algum componente, ou na necessidade de algum reparo, de alguma substituição. A gente vê uma distância muito grande. Se investe milhares de dólares em qualidade num produto, e o produto ele vai sendo escoado, e depois há um distanciamento com a indústria de equipamentos que eu acho vital, cada vez mais isso está comprovado pela tecnologia, que nós vamos abordar um pouco mais à frente, que o equipamento é vital para o negócio de reparos e de pós-venda e manutenção como um todo, para a garantia do consumidor e para atendimento às legislações que vierem cada vez mais em emissões de segurança. Quer dizer, você entende que existe essa distância? As fábricas ainda são longe do setor de equipamentos? Quer dizer, como é que fica isso no dia a dia? No Brasil, eu vejo sim que o universo de autopeça, né, é muito descolado do universo de equipamentos, né? O único que no Brasil faz um bate-bola legal nesses dois meios é a Bosch, porque ela tem os dois portfólios em sua mão, né? Diferente, né, da Europa. A Europa, o distribuidor, né, ele é o cara que fornece também equipamento, é o cara que fornece treinamento também, ele consegue fazer esse elo melhor. Então o distribuidor lá tem essa configuração. O distribuidor na Europa tem esse modelo, né, com os Euros Repair e o Euro Garage, ele consegue levar, não só, porque hoje eu acho que nem você falou, a peça é importante, treinamento, informação é outro pilar, é peça, informação e o equipamento. São três pilares, né, para você conseguir reparar um carro hoje que não tem como fugir. Você pode ter o equipamento e pode ter a peça, mas se você não tiver informação de como fazer, ou um profissional capacitado, treinado, vai dar problema, entendeu? A gente tem sempre essa visão. Então, a gente aqui no Brasil é escasso em informação, a dificuldade de informação vem por parte de montadora, né, do mercado, né? A gente tem um Senai que se destaca em treinamento e capacitação, graças a Deus, mas só também, você não vê outros canais aí. E equipamento, eu acho que o Brasil é privilegiado com as empresas nacionais e o que vem de fora, diferente do México, que ficou esperando os Estados Unidos, né, o que vinha dos Estados Unidos, e aí ele ficou com uma frota totalmente diversa, não é que nos Estados Unidos que tem OBD, que tem regras dele aqui, e não tem nenhum grande fabricante de, por exemplo, de scanner mexicano para poder o aftermarket independente conseguir sobreviver. Aqui no Brasil teve Tecnomotor, Alphatec, Sinapro, empresas brasileiras que ajudaram o operador a se manter aí, com soluções, outra coisa importante, soluções adequadas ao estágio do reparador. Outra coisa importante de qualidade é a qualidade para cada estágio da minha maturidade, entendeu? Isso também no aftermarket tem esse problema, né? Então não adianta você ter uma qualidade de montadora gigantesca, perfeita, e vai para o reparador e, então, você esquece. Eu ia entrar aí, não vamos acelerar, espera que nós vamos entrar aí. É que você citou um ingrediente novo que é informação. E a informação, por exemplo, nós temos o mundo tem, o Brasil não é diferente, nós temos um organismo de normalização técnica. E nós temos a possibilidade de criar normas, como o setor de serviço criou aí mais de 30 normas já, o varejo agora ingressando e fazendo uma norma do balconista, é um começo, mas você vê a falta de... Quer dizer, nós temos as ferramentas na nossa mão, até um certo alcance, lógico, não estou falando da inteligência do automóvel, às vezes que tem alguns bloqueios, mas de um modo geral, nós tínhamos condições de disciplinar muita coisa, que envolve até a categorização desses níveis que você falou que existem embaixo nas oficinas, etc., de diferenças de entendimento.
E a gente explora pouco isso, né? E o pouco de norma que tem, ainda o setor conhece pouco e usa pouco. Então, tem uma questão cultural aí muito forte, em que a gente depara, que é uma destrava que nós temos que se debruçar, todos, né, se debruçarmos, que é esse nível excessivo da qualidade em cima, esse nível excessivo de qualidade no produto, vamos dizer, no hardware em si, no produto, quer dizer, seja na peça ou seja no equipamento, um nível cada vez mais pesado. E esse pessoal que manuseia ou que comercializa corre um pouco solto. E aí você tem as ferramentas e não usa, não conhece ou não aproxima e fica... Quer dizer, o canal do YouTube ganhou de novo, né? Põe qualquer bobagem lá no YouTube e a pessoa prefere olhar lá do que ver um documento normativo que, além de orientar o que é o correto, dá uma sustentação legal e melhoria de imagem para o próprio consumidor. E eu falo dessa informação porque ela remete às certificações, né, que existem hoje, até no campo de oficinas, e que é baixo no Brasil, poderia ser maior. Então, há uma percepção, sim, que eu concordo com você, do ponto de vista de entendimento empresarial, de capacitação, de gestão do negócio, que afasta ele disso. Você concorda com essa linha de raciocínio? Eu concordo, faz todo sentido, mas eu vou puxar uma coisa em termos de maturidade dos negócios. Isso serve tanto para uma oficina mecânica como para a empresa, né? E a empresa tem suas fases, né? Eu lembro um comentário muito saudável, muito legal do Alfredo da MTE, né? Ele falava que as empresas no Brasil, de forma geral, né? Tem 4 fases, né? Primeiro eu topo qualquer negócio, então eu enfrento tudo, não tem qualidade, contrato sem carteira, você faz o que para poder nascer uma sua empresa, né? Sim. Depois você fica rico, de certa maneira ganha dinheiro, o negócio dá certo, né? Você faz a coisa acontecer. Depois você fica honesto, que aí você tem que se adequar às normas, pagar imposto direitinho, porque você ganhou dinheiro, né? A coisa tem que entrar no meio. Depois você fica nobre, aí você tem todo o seu status, aquela coisa bonita, né? E essa coisa no piso Brasil, de epox, tem legal, piso de epox. Piso de epox, aí não sei o que lá. Então, o problema eu vejo no Brasil, aí olhando a oficina mecânica, a diversidade, né? A gente é muito próximo do reparador e eu já fui para Pará, para tudo que é lugar, e você vê oficinas que estão no nível já, numa maturidade como negócio, que automatizar processos, por ter um sistema de qualidade, é o timing dele, ele já andou fases, e ele precisa disso para ganhar eficiência. Então, a qualidade tem que entrar para trazer um benefício para o negócio. O que é? Melhorar a minha eficiência. Eu vou ganhar mais dinheiro tendo qualidade, que é a história do câncer do Brasil, que é o retrabalho. Entendeu? Perfeito. Quando ele cai essa ficha, todas essas ferramentas aí são super pertinentes, como uma empresa normal. O problema é a maturidade das oficinas. Eu acho que ainda elas evoluíram nesses últimos 20, 30 anos, com toda a eletrônica embarcada. O próprio Fiola tem uma frase que eu admiro, que ele fala: nenhum carro no Brasil ficou sem consertar. A reparação automotiva aos trancos e barrancos, sem informação, né? Deu um jeito. Se ele foi com qualidade ou não, eu não vou entrar no mérito. Se foi o melhor processo, né? Porque qualidade é processo, é você fazer a coisa certa da primeira vez. E para fazer certo da primeira vez, né? Para fazer certo de primeira vez, eu preciso da informação, né? Para não ter o retrabalho. Informação ontem na peça, a peça vem, não vai me dar o retrabalho, o meu operador sabe instalar ela direito, segue um procedimento, segue uma norma, eu uso uma ferramenta adequada, um guia para trocar a correia, não estou fazendo gambiarra, né? E o equipamento, de certa maneira, ajudou no diagnóstico, ele vem ali para complementar. Então, a gente vê aí, olhando macro, né? O Brasil é uma diversidade muito grande, então eu não posso pegar uma oficina que acabou de começar, o cara, né, saiu de uma oficina, montou o seu pequeno negócio. Qualidade é o que menos importa para ele. Ele tem que vender qualidade para o cliente, não, né? Mas ele vai vender de outro jeito, né? Muito mais no relacionamento e tentando fazer o que ele consegue, porque ele não tem. Se botar um peso de normas e rigidez, ele quebra, ele não consegue sobreviver, perfeito, né? A dicotomia que existe é que, pelo volume do setor, que contempla todo esses perfis que você colocou, os que estão na maturidade já elevados, que não chegaram, o que interessa, a gente tem uma percepção que a indústria se vale muito, porque o Brasil, assim, 44 milhões de veículos na frota, mais de 100 mil oficinas, então o volume de negócio aí é absurdo que você gira. Só que, ao mesmo tempo, existem empresas que querem buscar essa nata aí da reparação, né? Não, eu quero procurar os empresários. Então, ao mesmo tempo que quer se vender no volume, quer buscar essa pessoa que está no perfil já mais elevado.
Então, é uma confusão que basicamente mostra também a maturidade do aftermarket, né? A gente vê a maturidade na Europa. A Europa está focada em fortalecer a ponta, justamente porque ela que alavanca todo o negócio para cima. Enquanto no Brasil a gente está disperso, discutindo um monte de canais e esquece que a oficina é que está na linha de frente, né? Com todo o respeito a todos eles, dos canais todos, mas a oficina está na linha de frente com o consumidor, que está transitando. Então, aí nós temos, então, vamos fechar um primeiro bloco, quer dizer, a gente tem um cenário que é esse que nós colocamos aí de maturidade empresarial, que foi bem colocada por você, mas tem muitas ferramentas ao nosso alcance, coisas que dependem de nós. Até agora nós falamos de coisas que nós poderíamos melhorar, como cadeia de valor inteira. Agora vamos entrar num campo mais áspero, quer dizer, você tem a evolução tecnológica, por N fatores, né? Legislações ambientais, legislações de segurança, questões mercadológicas, questões energéticas, e a gente começa a ingressar um campo tecnológico que os bloqueios começam a surgir com mais intensidade, não que a gente não tenha vivido, e que vocês com muita competência têm superado com louvor, mas as coisas vão se apertando. E eu recebi uma notícia recente, que é essa que eu divulguei há pouco no site, inclusive do Sindirepa Nacional, da montadora que, em função de estar 100% elétrico, ela estava, vamos dizer, sonegando essa informação na Europa, e como a legislação é mais severa, eles conseguiram que abrisse, e o custo é de $128 a hora para ele ter acesso ao diagnóstico, e $30 a hora para você checar uma informação técnica numa central. Como é que você pensa isso, essa mudança toda? Porque não era assim no passado, né? Não, no segmento diagnóstico, a gente sempre, nesses 20, 30 anos de injeção eletrônica, né, sempre tinha esse medo. A hora que a montadora vai colocar um bloqueio, vai colocar uma dificuldade que vai dificultar o setor de reparação, né, as soluções que a gente chama do multimarcas, né, não ter que ficar pendurado ou preso numa solução OEM ou dedicada de uma montadora. Porque se realmente uma oficina tiver que ter todas as ferramentas de todas as montadoras, aí se torna inviável o negócio. Isso é a velha história, entendeu? Então, até hoje, a gente vem enfrentando esse desafio no diagnóstico, como fabricante de scanner aí do Raster. Tudo que a gente enfrentou desenvolver, a gente conseguiu esses desafios, né? Um destaque muito grande para a parte de imobilizador, que é a parte de codificação de chave, uma área polêmica, que muitos fabricantes estrangeiros nem entram, a gente deu soluções, mas é uma área que está cada vez mais complexa, criptografia, senhas, né? Esses movimentos de bloqueio das montadoras, eles têm um motivo, a gente não pode negar a essência do motivo, eles têm uma razão por trás, a gente só não pode, não é só criticá-los, porque a eletrônica no carro e a conectividade está ficando muito grande. E uma das grandes tendências em qualquer segmento é o famoso cyberataque. O carro vai se tornar um objeto de ser atacado por um hacker, porque o telefone está conectado, tem informações de bancos. Então, essa é a preocupação das montadoras, entendeu? A crítica é a forma que isso tem que ser feito, que aí ela pode pensar só no umbigo dela e esquece o resto da cadeia, ou soluções que realmente contemplam todo mundo. Então vamos dar um break. Dá um break aí. Esse ponto que você falou, você pega o cenário Brasil hoje, que houve um fechamento muito grande de unidades de concessionárias em função aí desse problema da pandemia, logicamente afetou muito o pessoal que comercializa os automóveis 0 km e que tem a sua rede de assistência, que a gente sabe que nunca deu conta de toda a frota rodante, tudo que foi vendido, principalmente em tempos áureos, o que se vendia de carro, a rede não tinha sustentação para dar. Mas vamos entender os carros fora de garantia, quer dizer, como é que as montadoras podem pensar um caminho não seria, por exemplo, fortalecer realmente não digo uma exigência no começo, mas nós temos as normas, nós temos a certificação do próprio IKEA, nós temos ferramentas que dão esse tipo de controle para evitar esse risco que você comentou muito bem da montadora colocar um produto na rua, que ela é responsável, com um nível de tecnologia desse na mão de qualquer aventureiro, como você falou, o nível de maturidade pode prejudicar ali a marca, tem que ter responsabilidade.
Mas nós temos as ferramentas desses controles para evitar esse tipo de coisa, porque só com a rede presente, ela não dá sustentação. E esse exemplo que eu dei da Europa, dessa empresa, ela tinha 5 pontos de assistência no país inteiro. Não dava a menor condição de assistência para o consumidor final. Então, me parece aí que, como é que você encara essa situação? Quer dizer, nós temos todos os protocolos para melhorar o nível de controle nas oficinas, ou fazer essa seleção. Sim. As montadoras poderiam, assim como a indústria como um todo, ter mais segurança da colocação do seu produto na rua, seja veículo, seja peça, Sim. de uma forma que evite esse colapso, que hoje é tudo sem controle. Você fala, um balaio fica aí solto, realmente não dá confiança. Como é que você encara essa... E o Brasil, com ingrediente, vem carro da Europa, carro dos Estados Unidos, carro da Ásia, e aqui é aquela velha história que mistura-se tudo. E nós não somos o Uruguai, hein? Exatamente. E nós não somos o Uruguai, podia ser pior, né? Acho que até na primeira parte que a gente conversou, uma coisa que ajudaria muito a acelerar as coisas de qualidade, ou até forçar as empresas a buscar soluções mais conjuntas, é lei. Eu acho que isso aconteceu nos Estados Unidos e Europa, leis que forçam ter soluções que faz a cada parte da cadeia sobreviver no mercado, né? Na Europa tem a lei da concorrência, né? Que não pode, o veículo tem que ser consertado em qualquer lugar. Os Estados Unidos têm o right to repair, livre escolha. Então aqui a gente não tem essas leis. Então o Brasil, se tivesse leis, poderia acelerar tanto a oficina buscar certificações de qualidade quanto a conversa entre soluções. A questão dos bloqueios realmente é um desafio. Eu gosto muito do modelo alemão. Eu não sei hoje como está, né, mas eu sempre espelhei, porque o alemão eles têm um acordo entre a rede de concessionária e o aftermarket, que a partir de tal ano é do aftermarket, até tal ano é simples. Aí eles liberam informação, liberam equipamento, cada um está no seu mundinho, todo mundo sobrevive. Sabe? Às vezes as soluções é mais simples do que a gente imagina, né? Mas às vezes ele olha o consumidor, né? Ele olha lá embaixo, né? Todo mundo está feliz com a marca e aí gira e a cadeia está protegida, né? Então, isso, não sei se foi feito por lei ou não, mas isso acontece lá. O Brasil, a gente tem esse nó, que é um viés de dificuldade de legislação não só no mundo automotivo, em todas as áreas, a gente vive mas o Brasil é o que a gente tem que ter. A gente tem tentado fazer soluções. Uma das preocupações da Tecnomotor é fazer uma coisa acessível e prática para o reparador, entendeu? Então a gente teve um problema recente que é de uma montadora com o tal do Security Gateway, que você só acessa o diagnóstico conectando a interface da montadora e pagando uma taxa, tá? Então a montadora colocou um bloqueio, ela tem o direito lá, preocupado com a pirataria, com o que faz no carro, colocou um bloqueio e você tem que ter lá uma comunicação para liberar o diagnóstico. E carro de montadora popular, não estou falando, que nem o caso que você falou, que é uma coisa de destaque. Nem um premium, é um carro premium. E está acontecendo no Brasil, entendeu? O que a Tecnomotor fez? A primeira ação, a gente conseguiu fazer um acessório, um conector, que passava por cima disso. Por quê? Para dar acesso às oficinas a fazer o negócio. Por quê? A gente está desenvolvendo a solução oficial, porque a montadora liberou para qualquer fabricante de scanner ter uma solução oficial. Então, você coloca um software da montadora, faz a conexão, paga a taxa lá para a montadora e libera, né? Isso, a taxa por acesso. Só que na nossa visão, né? Olha o que é a questão a importância da eficiência dos negócios, né? Para dar sobrevivência para o aftermarket. Olhando a oficina mecânica, que é o foco da Tecnomotor, né? Eu preciso, para fazer o diagnóstico, que é colocar um scanner, eu preciso logar na internet, ter um cadastro, pagar uma taxa, ter uma conta PayPal. Esse diagnóstico que era 20 minutos, vai virar 2 horas. Olha a perda de eficiência, de qualidade produtiva, porque a montadora resolveu colocar um bloqueio. Quer colocar um bloqueio? Pode colocar, mas precisa cobrar a taxa? Por que você está cobrando a taxa? Você só quer a questão de segurança, de pirataria, de coisa? Eu só quero os seus dados, porque se você fizer alguma coisa nesse módulo, vai ficar registrado na... Beleza, mas por que cobrar? Imagine pagar... O custo é barato dessa montadora, acho que é $2, $3, mas imagine a cada diagnóstico a nível Brasil, um monte de dinheiro que é também. Eles não são tontos, não podemos negar, mas eu me preocupo com a perda de eficiência do reparador. Então, a gente, como empresa brasileira, vai dar um jeito. Eu vou fazer a coisa oficial, vai ter o aparelho lá, ele vai ter o acesso. Só que é angustiante ver esse tipo de solução que faz a cadeia ficar menos improdutiva, sabe?
é surreal. Perdeu uma qualidade de serviço, de eficiência, assim, para mim, gigantesca. E aí a gente fica de mão atada. Como um fabricante multimarcas, né, apesar de a gente ter parceria com montadoras também, e em algumas montadoras a gente ajuda a orientar o que pode fazer a coisa ficar mais fácil, popular para o segmento. Tem muita montadora que tem essa visão. Eu quero que o meu veículo seja popular na reparação e na concessionária, não blindar isso. Então, é questão cultural, cada montadora tem o seu interesse, mas para o mercado brasileiro, esse movimento de bloqueios, né? A gente passa uma segurança como tecnomotor que a gente está conseguindo vencer esses desafios, não é da melhor maneira, em casos vai ser complicados, mas se puder fazer uma solução que facilite a vida do reparador, porque o mercado brasileiro é diferente da Europa e dos Estados Unidos, o cara tem que ter acesso, ele quer conseguir consertar, e às vezes um carrinho popular, a gente tem que ajudá-los a sobreviver, porque se o setor de reparação quebrar, a cadeia inteira vai sofrer, não só fabricante de equipamento, fabricante de peças, todo mundo, é isso que eles não veem, né? Até porque vale a pena registrar aqui que o Brasil não existe, nunca existiu o modelo do do it yourself aqui, né? Fazer o conserto na casa do sujeito, não existe essa possibilidade. E é o que você falou, se ruir a base, que a base às vezes se desestrutura facilmente em função da própria pandemia, embora o setor de mecânica tenha se dado um pouco melhor, mas a funilaria e pintura já não se deu tão bem. O setor de colisão foi impactado diretamente. E aí eu pergunto, com o número de diminuição de concessionárias, nem todas são plenas, que tem uma área de colisão, de reparos de colisão. Sim. O volume de veículos segurados e o branch que esse pessoal vai impulsionando. Aonde vai arrumar? O que é estranho é o seguinte, uma coisa é separar o que é realmente de responsabilidade de quem coloca o produto na rua, né? Certo. Então, é o que você falou, tem que ter segurança. Mas se nós temos o ambiente com todas as ferramentas de controles de melhoria do campo de vista da reparação, por que não se fortalece essa área também para escoar melhor as suas peças, seus serviços, a sua marca? Porque o que você falou do bloqueio, você vai perder produtividade na oficina, a marca também está sendo condenada junto, o cara vai detonar a marca ali junto. Então, você vê que a importância da qualidade em todo o conjunto, né? Agora, pegar um fio da meada aqui para a gente ir para uma esteira mais finalista. Deixa eu só acrescentar um negócio legal nisso daí, por favor, da conexão. Se a indústria, né, automotiva, o fabricante do veículo e o fabricante de autopeças, que tem contato muito com a coisa de qualidade, né, um IKEA, empresas de certificação, se eles pudessem trazer a solução, vai ter que ter segurança num diagnóstico lá, certo? Vamos fazer um processo de certificação de oficina homologado pela montadora através do IKEA para levar isso para a cadeia de reparação, porque o cara certificado vai ter acesso ao negócio de uma maneira mais tranquila. Ele tem contato, ele sabe o que é a qualidade de certificação, é muito mais eficiente, produtivo e leva o setor de reparação o nível para cima. Você traz esses caras mais competentes, você vê que é um caminho muito mais simples do que bloquear. E aí a coisa conversando, né? E talvez eles não tenham a percepção da força que eles têm de puxar isso para cima, né? Isso. Porque eu me lembro no passado não tão distante que muitas concessionárias terceirizavam a área de funilaria e pintura. Sim. Mas qual é o critério? Era o critério de ver que era bonitinho, tinha um chão bonito? Não existia. Quer dizer, falta proximidade com as ferramentas da qualidade construídas no país, que são as normas, entidades de certificação como o IKEA, por exemplo, e outras situações. Então, me parece que você tem toda a razão. O caminho está pronto, a esteira está pronta, é só abraçar e fazer acontecer. Mas, para a gente ir para uma reta final aqui no nosso bate-papo, Lorenzo, tem uma questão chave em tudo isso. Nós estamos vendo essa transformação tecnológica, as questões de produtividade que são necessárias, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado. O mercado é sempre mais forte que tudo, né? Então, o que acontece? Nós notamos que há uma transição sorrateira, ela só não é mais acelerada, talvez, às vezes, por questões aí macroeconômicas, que é a percepção de diminuir o número de donos pessoa física com o crescimento de usar a ferramenta numa questão pessoa jurídica. Ou seja, a frota mudando de conceito de dono. Quer dizer, ela pode não ser tão expressiva no conjunto, porque o carro ainda tem um valor no Brasil, mas o movimento e a máquina já está em funcionamento. Quer dizer, o exemplo dos aplicativos de mobilidade,
exemplo das próprias locadoras, das montadoras entrando nos carros por assinatura. O movimento para PJ é muito grande. Só quando você vai para PJ, é conhecido no setor que esse tipo de cliente, quando vai fazer manutenção, é bem diferente da pessoa física. E aí é que a coisa vai entortar se tiver muito bloqueio, se tiver falta de produtividade, aí arrebenta. Então, como é que você enxerga esse movimento aí? Em relação a isso que nós estamos falando, não, lógico. E você pegou num gancho muito legal que eu gosto. Eu fiz um pós-MBA em Tendência e Inovação, olhando o futuro, olhando todos os segmentos até 50 anos, e fiz uma análise do nosso setor de reparação. Eu faço uma palestra aí, olhando o que vai acontecer com as oficinas. Eu vejo 3 grandes desafios, né? Um que já está acontecendo, que é esse que você acabou de falar, o cliente deixando de ser CPF e virando CNPJ. Então, vai bater um síndico de prédio lá com 10 carrinhos, não é Localiza, que o condomínio comprou 10 carros para ser compartilhado, ele tem 10 carros e vai bater na porta de você consertar 10 carros, e esse cara vai cobrar um custo de manutenção e etc. Né? Então, isso já está acontecendo. A propriedade do carro está mudando, o carro compartilhado vai crescer, a molecada não quer saber de carta de motorista, muito forte. O carro elétrico, que é um desafio gigante, que vai cair muita manutenção, mas aparecem muitas oportunidades de serviços, o mecânico tem que ter a cabeça aberta, e o carro autônomo, que vai levar e falar o que tem que trocar. Chega num extremo daqui 30, 40 anos. Cada país vai ter a sua maturidade em cada fase, mas essa fase do cliente CNPJ já está acontecendo. E eu falo uma coisa forte na palestra, é o seguinte: as oficinas de reparação podem ter uma crise tão grande quanto foi funilaria com seguradora. Seguradora chegou e botou o preço da hora, seguradora chegou e deu a peça agora até de desmanche homologada, entendeu? Então, vai chegar o frotista grande, o frotista médio, botando regras para as oficinas, e as oficinas vão ter que se adequar. Então, isso é o seguinte, aí a gestão. Qual o seu modelo de negócio? O meu modelo de negócio é atender frota, então você tem que se adequar para atender isso. Frota é produtividade, frota é revisão preventiva, não é corretiva. Então, hoje, as funerarias se adequaram à seguradora e ganham dinheiro. Tem muita funeraria que se adequou ao modelo de negócio e ganha dinheiro. Então, está muito mais na adequação do modelo de negócio do que eu vou morrer ou não. Agora, quem não se adequar, ficar com um pé lá, um pé aqui, o cliente dele, que há 20 anos é cliente dele, deixou de comprar um Corolla proprietário e comprou um Corolla leasing que não é dele, não é nem até o carro colaborativo, é o carro que é de frota, não é mais proprietário. Eu pago por mês e tenho esse carro aqui. E aí ele vai, eu tenho que levar na oficina que eles indicam. E aí eu perdi o meu cliente de 20 anos, né? Então, eu tenho que... Aí vem a qualidade, aí eu acho que é a grande oportunidade, né? Eu vejo o movimento até do QA com a certificação, que as oficinas vão ser forçadas, não por lei, não porque elas querem qualidade, porque para eu atender pelo mercado, para eu atender um frotista, que ele vai botar preço na minha hora, eu tenho que ter eficiência produtiva. Eficiência produtiva é qualidade, é processo, é regra, é uma coisa muito dinâmica. Claro que vão ter nichos de mercados, os especialistas, que você, né, o cara que é especialista em câmbio, ele tem que se modelar, que aí ele vai prestar serviço para essa oficina que atende a frota. O mercado se adequa, que nem a história do Uber. O taxista está aí ainda. Ele não morreu, ele só perdeu o mercado cresceu e dividiu. Entendeu? Então, essa dinâmica é muito boa, mas eu vejo que o cliente CNPJ, nos próximos 5 anos, é o grande desafio das oficinas. E aí a qualidade é um dos apoios dele. Se ele não tiver qualidade, não tiver recurso... A produtividade vai ser tudo aí também, né? E aí, para a gente de equipamento, porque o equipamento, eu lembro que a gente ia com o fundador aqui na Feira da Alemanha e tinha lá uma máquina de lavar roda, né? Então, pô, não tem no Brasil, isso não sei o que lá... Aí chegava no Brasil e ele falava: Lourenço, enquanto tiver uma mão de obra barata, eu não preciso dessa máquina, não justifica, eu não preciso de produtividade. A hora que o mercado tiver uma maturidade, que eu preciso ter eficiência e rapidez, aí o equipamento é necessário. Isso vai ajudar até o setor de equipamento, porque o equipamento, eu fazer uma revisão de ar-condicionado com balança e registro, e ter uma máquina que faz tudo sozinha, é produtividade e eficiência. Aí o equipamento vem para ajudar mesmo. Claro. As coisas se conectam, né? Claro. E capacitação. Porque fazer certo da primeira vez, o cara tem que estar treinado. Aí é treinamento, aí vem certificação, a velha ASE, né, que o EQA quer retomar. Perfeito. Aí é uma onda que a gente vai surfar. Se a gente estiver no time certo com as propostas, o mercado vai empurrar e aí as oficinas que se mexerem antes vão sair na frente, né? O que tem que ficar registrado aqui, o papo está maravilhoso, né? Então a delícia vai esquentando, porque abre umas vertentes aqui. Equipamento é uma tecnologia vital para a oficina
ele é fundamental para ganhos de produtividade, sim. Ele é fundamental para a melhoria de imagem no trato com o consumidor final, da lisura no processo, da transparência. Por muito tempo a gente penou, né? Que a gente caminhou essa estrada, Lorenzo, junto com o teu pai também, querido. Era uma dificuldade para os oficinas entenderem a importância. Hoje já popularizou mais. Mas aí a gente enfrenta outras encrencas, né? Porque nós vamos deixar para um outro bate-papo, hoje não vai dar, mas, por exemplo, canal digital, entrou uma confusão, se vende qualquer tranqueira lá e acha que está fazendo um bom negócio, não é ter equipamentos, eu sei que conjunto de empresa que você está junto para te dar o suporte. Então, tem muita coisa para falar, para a gente evoluir nessa direção, mas nós vamos ter que parar por aqui, porque senão a turma vai cansar de ver a gente aqui, né? Mas a gente vai ter outra oportunidade de fazer esse bate-papo, que é uma riqueza falar com pessoas da tua envergadura, do teu conhecimento. Você é uma pessoa que cresceu basicamente dentro de uma indústria de equipamento, então conhece tudo, passou pela transição de geração, se aprofundou e está mostrando aqui, você vê que o papo é uma sintonia total, porque você fala realmente como tem que ser a realidade de uma maneira muito responsável, não alija ninguém do mercado, todo mundo tem seu tempo, mas existem ferramentas prontas que eu acho que a gente entende que a cadeia de valor não usa bem, as oficinas às vezes não entendem bem, mesmo aquelas que estão com o perfil mais elevado, que tinham que abraçar isso agora, porque é o que você falou, a revolução de propriedade do carro já está em curso e produtividade e qualidade vai ser vital no processo. Uma empresa frotista não vai fazer negócio com uma oficina pequena se ela não tiver comprovação de processo, de coisas dessa natureza, como elas têm na corporação. Se elas têm um compliance lá, se elas têm uma governança, elas vão querer ver isso lá embaixo no pequeno. Então, esse que é o recado, eu passo para você fazer umas considerações finais, uns recados aí, por favor. Não, o grande recado que a gente fala para as oficinas, né, que é quem a gente mais se preocupa, né, que é a oficina mecânica, reparador, quem chega primeiro bebe água limpa, é óbvio esse ditado, então quem começar a mexer agora, a hora que o negócio chegar, você já está pronto, e aí você consegue, né, porque o cara da frotista vai bater nas oficinas que ele conhece, vai deixar na mão e ele vai procurar quem é bom. E se ele achar você, mérito seu, porque você se adequou, você fez a sua divulgação bem feita, marketing entra aí como ingrediente muito importante também pelas beiradas, a oficina não sabe fazer marketing, está na hora dela dar essa cara a tapa, ela deixar ter de notas lá, reputação no seu site, na sua coisa, e você tem um destaque e você abraça o mercado melhor, você pega o mato alto porque você deixar para ficar lá por último, né? Então, a qualidade, o mercado vai forçar a qualidade, vai forçar a certificação. Eu falo, graças a Deus, a gente tem que falar, porque a gente tem tentando várias coisas e o mercado tem o seu comodismo, né? Mas a tecnologia, hoje em dia, ela atropela. Então, eu recomendo só que as oficinas comecem. O que é o caminho? Informação, se informar. Primeiro passo, se informar. É assistir um bate-papo desse, ver onde tem um treinamento, ver se no cenário tem alguma coisa. Depois você vê que caminho que eu vou seguir. Então, eu vou me certificar primeiro, ou eu vou me equipar, e aí você vai dando os passos, né? E a cutucada também, que é o setor de autopeça, que traga conteúdo. Eles sabem muito de qualidade de processo, que eles possam trazer, né, conteúdos para ajudar, né? Eles têm montadora, e aí todo mundo sobrevive, todo mundo, né, vai. E o mercado brasileiro passou por tanta, vai passar por essa... Eu acho que com louvor aí, porque realmente o setor de reparação ele consegue se adequar, se reinventar de maneira surpreendente. É apaixonante esse setor aí. O recado adicional aqui para a gente concluir, Lorenzo, me faltou essa dica mágica, quer dizer, se nós já temos um acervo forte de normas ABNT de serviço automotivo, se nós já temos a certificação de empresas de reparação por parte do IKEA, o IKEA, atento a isso, está trazendo mais uma solução, você vai conhecer bem, ele está resgatando a certificação profissional, a certificação de competências profissionais. A nossa antiga ASE, Lorenzo, que a gente viveu muitos anos e tem oficinas com placa ainda penduradas na oficina. E esse projeto está em curso, está maturado, está no forno, o segundo semestre vir aí para ajudar os profissionais da reparação. Acho que é bom para a indústria, não é? Não, show de bola. Você vê o setor se mexendo, pessoal, oficinas, o EQA, né? Já teve vários movimentos de querer recuperar a certificação, o Senai, etc.
mas que eu fico muito feliz de ter caído na mão do IKEA, de uma empresa de certificação que tem tudo a ver, né? Juntando a cadeia, ela trouxe a cadeia para ela, né? A gente, como fornecedor de equipamento, foi convidado para conhecer um projeto maravilhoso que a gente está extremamente excitado. E, pessoal, vai ter soluções, porque vocês podem falar, mas não tem solução de eu me certificar. Pessoal, podem ficar seguros que, pelo menos certificação de profissional, o IKEA aqui já está com, o Serginho falou, o projeto está no forno, segundo semestre, quem quiser já sair na frente, né, mais uma inovação aí muito legal para o setor, que estava mais que na hora de ter isso à disposição. É um puta diferencial, pessoal, e muita coisa nova que vem pela frente aí da cadeia. Acho que temos que comemorar, mais do que achar que está difícil, temos que comemorar. Obrigado mais uma vez, Lorenzo, também estou feliz de estar tendo esse bate-papo contigo. Até o próximo vídeo, espero que todos tenham gostado desse bate-papo e a gente continue numa próxima. E o pessoal, não esquece de, se quiser fazer pergunta, né, manda aí no link da descrição, né, e o IKEA manda para a gente responde. Eu acho que é muito interessante também, quem tiver pergunta, a gente vai ficar com o prazer de responder também. E pede mais vídeo, a gente faz mais. Vídeo, exatamente, show. Valeu. Abraço, meu.